Olá, meus amados irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu gostaria de meditar com os irmãos a nossa lição 12, 18 de setembro de 2022. O assunto nos diz a sutileza da espiritualidade holística. O texto áureo nos diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E a verdade prática nos diz assim: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada, né? É o que nós temos aqui na nossa verdade prática. Gostaria, diante de tudo, frisar a todos que me ouvem através desse vídeo que eu prezo muito pelos ensinamentos e pela publicação da editora CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Por quê? Porque eu nunca percebi que eles torcessem para alguma doutrina religiosa ou defendesse um nome de uma instituição, né? É isso que eu estou me referindo. Então, eu vejo claramente, através da CPAD, a defesa do Evangelho, é o que o Paulo nos ensinou. E por isso eu prezo muito os ensinamentos, os estudos, através da CPAD. As nossas lições bíblicas, eu gostaria muito de encomendar aos irmãos. Olha, a CPAD, as nossas lições bíblicas, veja bem que é um estouro, coisa maravilhosa, é uma teologia que, se você estudar ela seguindo direitinho cada trimestre, você tem, na verdade, conhecimento teológico, porque todos os ensinamentos é fantástico, muito bom, é maravilhoso. Eu recomendo a todas as nossas igrejas, a todos os nossos irmãos em Cristo. Eu recomendo aos obreiros que compre a lição, porque na verdade não paga, né? A lição ela é apenas uma contribuição, pelo que eu entendo. É muito barato o trabalho de uma lição dessa para o preço que nós pagamos, né? Então eu peço aos irmãos e recomendo aos irmãos, vamos estudar através das lições bíblicas da CPAD, porque não vai faltar conhecimento. Os irmãos vão crescer na graça e vão crescer no conhecimento, amém? Nós estamos aqui com a nossa lição em classe que diz assim: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a nossa lição em classe. Todos os alunos não devem perder, e todos os pastores devem plantar a lição, a escola bíblica, para que o aprendizado seja mais eficiente e mais rápido. A introdução nos diz assim: nesta lição veremos que uma nova forma de espiritualidade, holismo, passou a ganhar espaço na sociedade, fundamentada em princípio extraído das religiões orientais. E essa nova forma de religiosidade tem conseguido adesão no proeminente líderes mundial e está também flertando com muito segmento no cristianismo. Portanto, o cristão tem se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista e, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquecem que o centro do cristianismo
a cruz de Cristo é negado. Em lugar desta ergueu-se o altar, a mãe natureza, a mãe terra e a todas as forças fluídicas que povoam o universo. É, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. Nós encontramos uma introdução muito clara que dispensa comentário. Eu quero que os irmãos escute com tranquilidade essa leitura, porque realmente ela dispensa comentário. Nesta lição, veremos uma nova forma de espiritualidade, holismo, que passou a ganhar espaço na sociedade, fundamentada em princípio extraído das religiões orientais. Na verdade, eu já observo muito isso através do conhecimento bíblico, que aquelas pessoas que não estudam em uma escola conceituada, reconhecida, como que tem o dever e o compromisso de defender o Evangelho, defender a Bíblia, a Palavra de Deus, elas começam a seguir as outras, começam a criar formas de atrair o povo, ou começa a criar uma forma de trazer a glória para si. Quantas pessoas que eu observo, quando ele pega no microfone para dar uma saudação, ele saúda os irmãos já em línguas estranhas. E não tenho nada contra a língua estranha, eu acredito, eu creio na palavra de Deus. Mas existe, na verdade, uma língua estranha mesmo, que não há quem possa interpretar. Nesse caso, nós entendemos que é uma religiosidade, as pessoas procuram costume das religiões, costume uns dos outros, como diz aquele ditado. Os crentes estão indo com as outras, Maria vai com as outras, aquele ditado, não é, mundano aí. E você vê uma pessoa agir de uma forma, você vai agir igual àquela pessoa, não sabendo se ela está certa, se ela está errada, se aquela ação dela está fundamentada na palavra de Deus ou não. Então eu vejo a pessoa pegar o microfone e já falar em língua estranha, né? Já fica bem talentoso e já expressa palavras sobre palavras que possa confundir até os ouvintes. Mas a atitude daquela pessoa, a gente vai observar, você não vê uma ação do Espírito Santo naquela pessoa. Porque quem estuda a palavra sabe que o atributo do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele transforma a pessoa, ele modifica a pessoa, ele liberta a pessoa. E com isso alguém pode imaginar assim, mas ninguém sabe o que está no coração. Sabe sim. A Bíblia fala que a boca diz o que o coração está cheio. É a palavra de Deus quem diz. Então, com as suas palavras, você revela para mim quem está no seu coração. Por que eu não sei? Lógico que eu sei. A Bíblia diz que ela é apta para discernir os espíritos. Então, se você conhece a Bíblia, você tem essa aptidão de reconhecer ou de conhecer o espírito, certo? E tudo que tem por dentro se manifesta, né? Porque as obras não salvam nós, mas as obras é fruto da nossa salvação. Por isso nós temos que ter obras concernente àquilo que cremos, aquilo que acreditamos e aquilo que está por dentro de nós, que é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, na sua palavra, ele disse que nós somos templo do Espírito Santo. Até uma interrogação: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que ele habita em vós? E tem muitas pessoas que perdem o Espírito Santo e têm a necessidade de fazer um período de campanha, né? Para isso, campanha para aquilo, porque ele perdeu o Espírito Santo, ele está fora do conteúdo bíblico e ele procura realmente algum amuleto que ele possa
se confortar ele e confortar aqueles que é atraído por ele. Ou uma palavra de engano, né? É antibíblico. O primeiro ponto desta lição, nós encontramos o fenômeno religioso, a busca da sagrada, a busca do sagrado. Perdão. Jesus sabia da necessidade mais profunda do ser humano e por isto disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Alguém quer chegar a Jesus por algum atalho, por desvio, né? Mas, ou sendo ele o próprio caminho, né? Alguém se identifica como ele sendo o centro de toda a situação espiritual, mas na verdade ele esquece de colocar que nós temos que ter Cristo como centro de todas as coisas, que nós temos que fazer com que Cristo apareça através de nós, né? Então Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, versículo 6. O nosso Senhor via o homem como um ser espiritual, que parecia de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Na mesma forma, o apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, e ao observar o comportamento religioso dos atenienses, ele disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Você vai encontrar lá em Atos capítulo 17, versículo 22. O fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo, assim como Davi, em um anseio de Deus na alma de cada pessoa. Como o acervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Aleluia. Salmo 42, versículo 1. Bendito é o nome do Senhor. Observamos que Tomé viu Jesus. Tomé estava com Jesus, mas ele não conhecia o caminho que levava a Deus, que era o Jesus. Na mesma situação, nós compreendemos e podemos tirar uma lição dos discípulos quando eles estavam com Jesus no barco, ali na Galileia. Jesus acalmou a tempestade através deles. Eles tocaram em Jesus, que estava dormindo, e disse: mestre, vai deixar que nós pereçamos? Não vê que estamos prestes a perecer? Jesus calmamente deu ordem ao mar e às águas que se acalmasse. E isto aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os discípulos interrogavam um ao outro e diziam entre si: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Então eles ainda não tinham conhecido Jesus. Quantas pessoas que estão seguindo caminho estranho em nome de Jesus, mas estão confundindo a obra, a graça, o amor de Deus e o atributo do Espírito Santo. Pessoas que se desmancham espiritualmente falando quando estão no altar, quando estão com o microfone na mão, quando estão usando da palavra. Mas quando sai, ele apresenta atitudes controversas, totalmente diferentes. E eu não posso concordar que um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, tem um comportamento inadequado com a palavra de Deus. Portanto, esta lição ela é muito importante para nos despertar e termos conhecimento, termos discernimento na vida de cada pessoa que diz que é um cristão e que tem a responsabilidade de conduzir alguém ao reino do céu. Deus em Cristo abençoe. Deus em Cristo vos guarde, no nome de Jesus. Tem mais, mas eu não quero ser extenso, porque
o tempo faz com que muitos desistam de ouvir esta palavra. E eu quero ser bem dividindo essa lição em alguns vídeos para que eu possa alcançar pessoas que têm interesse de ouvir esta palavra para a glória do nome de Deus. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor. Aleluia.